Ô, Tinhorão, nós todos, em medidas diferentes, de maneiras diferentes, absorvemos muito daquilo e trouxemos para a nossa vida muito daquilo que nós vivemos e aprendemos no Diário Carioca. Qual foi, no seu caso, no trabalho que você veio a desenvolver posteriormente, a influência exercida pela sua fase de Diário Carioca, pelo que você viveu, aprendeu, assimilou, digeriu da sua experiência de jornalista do Diário Carioca, do Jornal do Brasil, então, basicamente do Diário Carioca, porque foi os nossos laboratórios foram ali as nossas convivências com Luiz Paulistano, com Pompeu, né? Como é que isso aí teve alguma repercussão na sua vida de pesquisador e de historiador? Essa parte da tua pergunta é importante. A importância foi que foi no Diário Carioca. Eu fui um beneficiado. Eu já entrei no Diário Carioca quando estava em processo, em andamento, a tal modernização da linguagem do jornal, que o Danton Jobim e o Pompeu de Souza tinham trazido aquela orientação de jornalismo norte-americano, de objetividade e tal. Eu fui beneficiado porque eu já entrei pegando um pessoal que já estava com esse esquema moderno, entendeu? E como eu entrei, como hoje um garoto que pega um computador pela primeira vez, ele leva vantagem sobre o velho, porque o velho vai ter que se adaptar ao computador. Ele não. Ele já nasce com um computadorzinho na frente, então ele não tem preconceito e ele vai embora, ele desenvolve lá. Eu peguei essa vantagem. Eu entrei no Jornal do Brasil, no Diário Carioca, no momento em que o Jornal do Brasil estava desenvolvendo essa técnica. Diário Carioca. O Diário Carioca. No Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil era, na verdade, em termos de jornalismo, de técnica de jornal, uma continuação do Diário Carioca. Ele não renovou nada, não inovou nada em termos de linguagem de jornalismo. Pelo contrário, tanto que o Jornal do Brasil se beneficiou de talentos do Diário Carioca. Tinhorão, Jânio, não é? Quem mais que foi do... Nilson Lage. Nilson Lage. Só. Gente que foi do Diário Carioca e que levou aquela técnica do Diário Carioca. Agora, a última parte Foi depois. A última parte da pergunta que é muito importante. Em que isso teve importância para mim como futuro cara dentro de uma vertente que foi de pesquisa de música popular? Os meus leads nos livros, eles parecem leads de jornal. A linguagem aquela linguagem que eu aprendi no Diário Carioca e depois fiz posteriormente no Jornal do Brasil, em todo lugar que eu escrevia já como um estudioso, vamos dizer assim, já, de história da música popular. Na hora de botar no papel, eu tinha uma técnica que vinha do meu tempo de jornal. Então, você pega, por exemplo, um livro meu sobre um determinado, qualquer desses assuntos que eu desenvolvi em livro. Música Popular Tema e Debate, os sons que vêm da rua, etc. Cada capítulo meu abre como se fosse um livro, é interessante isso. De uma grande objetividade, porque eu herdei essa objetividade do jornalismo. Entendeu? Do jornalismo. Então, a técnica de escrever minha é técnica de quem vem do jornalismo. Sim. Porque um cara que começa a escrever dentro da universidade, ele escreve com mentalidade de redator de tese. Entendeu? E tem aquele esquema, a universidade é assim, você tem que apresentar o seu tema, você tem que declinar
um método, não é? Há umas regras fixas e tal. Resultado, quando você tem... E o mal da universidade é o seguinte, aí você faz tudo bonitinho. Aí quando termina, você tem que dizer que você fez aquilo e concluir. Mas se é chover no meu olhado, mas se você diz que ia fazer aquilo, vai concluir dizendo que fez aquilo. Senhor, e a técnica de fazer entrevista serviu para você como pesquisador? Você fez entrevistas muito notáveis, como João da Baiana. Sim, mas isso depois. Como jornalista mesmo de bancada, eu conto no dedo as entrevistas que eu fiz. Eu fiz uma entrevista, por exemplo, com... aparece na foto na primeira página, eu entrevistando a Ângela Maria. Que pensa que não morreu. Ela morava na rua Miguel Lemos e recebia uns botijões de leite de cabra do estado do Rio, porque disseram para ela que tomar banho com leite de cabra ficava mais clara a pele. E como ela não queria ser mulata escura, ela começou a tomar banho com leite de cabra. E eu fui entrevistar lá na Miguel Lemos, então tem uma foto lá do Tinhorão. Mas era muito pouco, eu fiz muito pouca entrevista. Eu fui sempre pé de burro de redação. Aquele cara, a canga, e ele fica ali, entendeu? Entrevistei, por exemplo, um casal de velhinho que estava fazendo 50 anos de casado. E para fazer reportagem fora, fiz muito poucas. Eu, por exemplo, eu fui uma vez no Mesbla e fiz uma reportagem para aquele segundo caderno que tinha aquela cor horrorosa, porque como não havia tipografia com cores, era a cor chapada, né? Aquela cor avermelhada que saía fora de registro, o azul em cima do vermelho, aquela coisa horrorosa. Eu fui lá entrevistar um Papai Noel, que a Mesbla botou um Papai Noel, típico do Papai Noel, cara vermelhão, barba bonita e tal. As crianças vinham, sentavam na perna dele, tiravam fotografia do Papai Noel do Mesbla. Aí eu fui lá para entrevistar as crianças e eu me propus a seguinte pergunta: por que você acredita em Papai Noel? E aí uma criança falava, uma ficava tímida, não sabia o que responder. E um garoto me falou uma coisa que eu botei no título, e aquilo foi definitivo. Eu acredito em Papai Noel porque ele existe. Como é que você vai responder a isso? Não é? É a coisa mais perfeita possível. Quando você tem uma crença, é bobagem perguntar para o cara por que você é católico, por que você é muçulmano, acredita. Claro, o cara acredita porque ele acredita, pô.